Leitura bíblica anual, leitura de número 236 de 261, e hoje leremos Zacarias capítulo 9, 10 e 11, 1 João capítulo 5. Zacarias 9. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. E o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdote, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá e Ecrom, como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles. E eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu vos farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria,
e tirá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano. E trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha 2ª vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém.